O chamado é individual, assim mesmo como a salvação é individual. Mas as pessoas não querem aceitar que no chamado perfeito não existe interferência externa. As pessoas querem interferir naquilo que é o chamado da pessoa. Deus te chamou para você ter uma casa de shows, uma casa de eventos, para ser um grande DJ. É aquilo que Deus te chamou para fazer. E no final do dia, aquilo irá glorificar a Deus, porque Deus te chamou para fazer aquilo ali mesmo. E ninguém tem que interferir no seu chamado. Que cada um vá cuidar da sua vida. Que cada um cuide daquilo que é o seu chamado. Que cada um cuide da sua vida, porque Jesus disse que cada um carrega a sua cruz e siga Ele. A cruz de alguns é ter esse tipo de negócios, a cruz de alguns é ser profeta, é ser apóstolo, e temos que aceitar essa realidade espiritual, essa é a realidade do reino de Deus. E eu falei naquele vídeo acerca do reino de Deus, no primeiro vídeo, e o reino de Deus é tão grande, tão extensivo, a ponto de nós fazermos coisas diferentes e pensarmos que não estamos a servir o mesmo reino, mas estamos a servir o mesmo reino. Porque eu falei no primeiro vídeo, existe um motor inicial. Quem não assistiu esse vídeo, peço que vá assistir o primeiro vídeo. Existe um motor inicial de todas as coisas, que é Deus. E Deus te deu 6. E as outras pessoas, quando olham para o seu 6, eles veem 9. Você não pode parar de ver o 6 como 6 só porque todo mundo que está à sua frente está a enxergar o 9. Continua com teu 6. Porque quando Deus te deu 6, ninguém estava. O chamado é individual. A Bíblia diz que Deus conheceu Jeremias quando estava na barriga da mãe. Mas ninguém estava lá. Era só Deus e o próprio Jeremias durante esse processo. Mas os cristãos têm tendência de interferir. Deus chamou uns para apóstolos, uns para pastores, uns para presbíteros, mas ninguém estava lá quando Deus chamou. E os cristãos no final do dia querem julgar porque que um é apóstolo, porque que um é pastor, porque que um é profeta. Mas você não estava lá. Cuida da tua vida. Cada um cuide da sua vida. Cada um carrega a sua cruz e siga a Deus. Um foi chamado para ser apóstolo, um foi chamado para ser profeta. Que siga com a sua cruz. Que cada um carrega a sua cruz. E ninguém interfira naquilo que é o chamado divino. E as pessoas não querem aceitar essa realidade, de que cada um está a viver na sua realidade. Há quem recebeu 6, há quem recebeu 9. Ninguém está errado. E dentro do reino de Deus é assim. O reino de Deus é tão grande, mas tão grande, tão extensivo, que dentro dele existe o bem e o mal. E o bem para alguns pode ser o mal para alguns. E o mal para alguns pode ser o bem para os outros. Isso não significa que essas pessoas estão a servir a Satanás. Essas pessoas estão a servir a Deus ainda. Esse aqui é o reino de Deus. O reino de Deus é tão grande, mas tão grande, que aceita diversidade de dons, aceita diversidade de ações. Desde o momento que essas ações no final do dia glorificam um Deus que lhe chamou individualmente. Deus nos chama individualmente. Não existe um bem comum no mundo cristão. No reino de Deus não existe um bem comum, não existe um mal comum. As pessoas podem até concordar em algum ponto, mas não existe um bem comum, não existe um mal comum. No final do dia, Deus chama as pessoas individualmente. A salvação é individual e Ele quer ser glorificado na vida de cada um de forma individual. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha respondido várias questões. E terá um vídeo para a terceira parte. Deus sabe.